Olá, meu querido, minha querida, meu lindo e minha linda do Ministério Fios de Prata. Estou muito feliz de poder participar, mesmo, né, por um espaço assim, um tempinho pequenininho, mas estar aqui com vocês para trazer uma palavra, né, uma pequena palavra para a gente refletir um pouquinho. E eu estava pensando assim, o que eu poderia falar para vocês, né? E eu tenho costume assim de quase todos os dias ir molhar minhas plantinhas. Eu tenho algumas plantinhas nos vasos. E aí eu estava olhando para alguns vasos daqueles ali que estavam com umas plantinhas e fiquei lembrando que algum deles tem uma história. Por exemplo, eu fui ali num terreno baldio que tem aqui do lado da minha casa, que às vezes tem umas plantinhas, algumas coisas que eu gosto de pegar. Estou montando uma hortinha ali. E aí eu vi um vasinho de barro no cantinho jogado, que alguém jogou, não queria mais. O vaso estava descascadinho, não estava quebrado não, mas estava assim velhinho, sujo, meio descascado. Mas eu olhei para aquele vasinho, falei assim, com esse vasinho aí, se der um trato, uma restaurada, botar uma boa terra ali, ele vai produzir, ele vai servir para botar uma plantinha ali. E foi o que eu fiz. Peguei aquele vasinho com todo carinho, trouxe para casa, limpei, pintei, botei uma boa terra e aí plantei umas mudinhas ali. E um belo dia estava já germinando ali uma florzinha. Tem um outro, eu estava procurando um outro vaso para plantar de novo e eu não tinha, mas aí de repente eu vi num outro cantinho escondido aqui, guardado aqui num cantinho aqui da minha casa, que eu nem lembrava mais que ele existia. Um de plástico, um laranjinha de plástico. Eu fiquei olhando e falei assim, não sei, vaso de plástico, né? Não é muito resistente, vai pegar sol e chuva. Mas como eu queria plantar logo, peguei aquele vasinho e fiz a mesma coisa. Botei uma boa terra, coloquei lá minha plantinha, fui regando e acabou germinando e nasceu lá a plantinha, né? E eu tenho os vasos grandes, vasos pequenos, vaso de cerâmica, vaso de cimento, vaso de plástico. E aí eu estava pensando naquela passagem que se encontra lá em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 18, né? Depois vocês podem ler com calma, mas fala sobre o vaso na mão do olheiro, né? E nós somos, né, esses vasos. Nós somos como vasos nas mãos do oleiro. Quem é nosso oleiro? Nosso Senhor, né? Jesus. E muitas vezes a gente se coloca como esses tipos de vaso, né? Às vezes as pessoas até nos colocam numa posição, por exemplo, daquele vasinho que estava abandonado lá no terreno baldio. Às vezes as pessoas não nos valorizam, às vezes nós mesmos não nos valorizamos, nos sentimos velhos, já inúteis, né? Ou alguém nos coloca nessa posição de que a gente não é mais capaz de produzir. E aí, gente, a palavra de Deus nos diz que quando a gente se deixa ser cuidado por esse olheiro que é o Senhor, ele nos molda com todo carinho, né? Como diz o texto, Jeremias estava lá observando o olheiro, tratando do vaso, criando um vaso, e aí de repente aquele vaso estava meio defeituoso, não estava bom, o que ele fez? Ele amassou de novo aquela argila e jogou fora? Não, ele não jogou fora. Ele pegou aquela argila, ele moldou novamente e aí fez um vaso melhor, perfeito. Assim é com a nossa vida também. Né? Muitas vezes a gente pode achar que a gente não pode mais produzir, que a gente não tem nenhuma habilidade. Né? Fico lembrando de Jeremias quando era jovem, que o Senhor o chamou para ser porta-voz dele no meio do povo. E a primeira coisa que Jeremias falou foi o quê? Senhor, eu sou muito jovem, eu nem sei falar. E sabe o que o Senhor falou para ele? Não importa. Sabe por quê? Porque eu vou estar contigo. O Senhor, ele não olha como a gente olha. Né? O Senhor, ele enxergou o potencial de Jeremias através daquela pouquidade, através daquele mal falar dele. Mas o Senhor viu o potencial. O Senhor sabia que Jeremias poderia produzir. Assim acontece comigo e com você também. Aquele meu vaso de plástico que eu achava que não ia resistir, que eu não ia, né? Eu consegui plantar nele. Um vaso frágil, um vaso de plástico. Mas era um vaso que bem cuidado, sabe, cheio de coisas boas,
ele pode produzir, ele pode gerar vidas. Assim é comigo e com você. Não importa se você acha que você é frágil, não tem saúde, já está numa idade muito avançada, não tem habilidades. Eu não posso mais produzir nada. Muito enganado. Porque a palavra de Deus nos diz que o olheiro, que é o nosso Senhor, que é Jesus, Ele pode nos moldar. Ele sabe aqui dentro da nossa competência, no nosso potencial, e Ele pode nos usar de várias formas. Mas nós temos que nos colocar na mão desse olheiro. Nós temos que nos permitir a ser moldados. Nós temos que trazer para a nossa vida, deixar com que o Espírito Santo nos encha com seus frutos. Não é assim como a gente põe a boa terra dentro do vaso e esse vaso ele vai produzir, vai gerar vidas, assim é comigo e com você também. Não é? Aquela mágoa que a gente guarda, às vezes o orgulho, a arrogância, sabe? A gente sempre acha que está certo, ou a gente não quer mudar, ou a gente quer sempre fazer do nosso jeito. É hora da gente mudar. É hora de deixar o Espírito Santo nos moldar, nos fazer vasos melhores, vasos perfeitos, vasos que podem gerar vida, independente da idade, independente da situação, independente de saúde, independente de qualquer coisa. Eu lembro que eu tinha uma grande amiga na época que eu era bem jovem, já tem tempo, né, gente? Ela tinha, acho que eu tinha 20 e poucos anos, ela tinha seus 85, mais ou menos. E pelo menos uma vez por semana eu ia lá na casa dela, eu sentava perto do sofazinho dela. Ela não podia se movimentar muito bem, né? Já estava com a saúde bem debilitada. Mas como aquela minha amiga produzia vida na minha vida. Porque eu sentava ali e eu levava alguns problemas para ela. Ela me contava as experiências da vida dela e como eu saía dali assim cheia de conhecimento, com novas ideias, com novas perspectivas de vida, como eu saía dali bem, sabe? Eu falava para todo mundo, gente, eu tenho uma amiga de 85 anos, mas que amiga, sabe? Os conselhos sábios, sabe? A experiência de vida dela me ensinou muito. Então, meu querido e minha querida, eu quero dizer para você hoje, se coloque como um vaso nas mãos do olheiro que é o nosso Senhor. Não se sinta incapaz, mesmo que as pessoas não te valorizem. Acredite, creia, tenha certeza que Deus está olhando lá para dentro de você. Que Deus está olhando o seu potencial, porque todos nós temos potencial. Nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor e permitir que o Senhor faça a obra em nós, para que nós possamos gerar vida, assim como aqueles vasos, que eu falei para vocês que eu tenho aqui na minha casa. De repente, aquele que foi colocado lá no escanteio, no terreno baldio, ninguém dava nada por ele. Mas o que acontece? Ele foi tratado, foi tratado, foi cuidado, foi cheio da boa terra e produziu vida. Agora tem uma linda flor lá, brotando daquele vaso, que estava lá no escanteio, que a pessoa olhava e achava que não servia mais para nada. Então creia, acredite, tenha certeza de que você é importante. Você é importante para Deus, você é importante para nós que conhecemos você, que lidamos com você. E você ainda pode produzir, ainda pode gerar vida, ainda pode trazer muita luz para esse mundo. Mas se coloque nas mãos desse olheiro e que Deus te abençoe. Grande beijo!